E se o preparo fraturar? E se o pino que já tava lá quebrar ali, ó, na base do dente, tá? Aconteceu. E sabe por que eu não me importo com isso? Você vai entender logo depois da vinheta. Então, é o último vídeo dessa série, né, nessa semana, e daí eu quero saber o que você achou desse formato. Então comenta aí, o que você prefere? Você prefere um vídeo mais longo, mais um vídeo na semana, ou você prefere vídeos mais curtos e mais vídeos durante a semana? Comenta aí que eu quero saber, eu preciso saber para poder melhorar aqui o canal para vocês. No último vídeo, a gente estava falando sobre como adequar aqueles preparos em forma de cone, né? Preparos extremamente invasivos com dentina exposta, onde a gente acabou fazendo o IDS para melhorar o preparo e também reforçar esse dente preparado. E aí eu perguntei para você, e se quebrasse o pino de fibra de vidro durante esses procedimentos? E foi o que aconteceu. Na verdade, não aconteceu durante o procedimento. Aconteceu quando eu fui remover o provisório, que o dentista tinha feito o favor de cimentar com cimento resinoso. Aí aconteceu de fraturar o pino na hora de remover e eu caguei pra isso, tá? Porque pra mim faz zero diferente da qualidade final da minha prótese, se ele tá ou sem pino. Na verdade, é melhor se ele tiver sem o pino. Mas, assim, eu sinto isso porque eu não dependo da retenção mecânica. Eu não dependo de ter um ferrinho ou um pino de fibra ali enfiado dentro do conduto pra poder segurar a minha restauração. Eu dependo de um preparo conservador e da adesão. É isso que eu preciso. E eu sei que muitos dentistas têm esse medo, o medo da prótese soltar na mão do paciente, né? Comendo um pão francês molhadinho no café. Ou o medo de fraturar uma raiz. Só que eu tô aqui para poder te libertar desse medo. Pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer. Hoje, com os materiais adesivos, o pino ele é dispensável, tá? Que nem eu falei no último do vídeo, ele é dispensável e inútil, ainda mais quando você tem uma quantidade de estrutura de dente, igual você tinha em muitos desses dentes preparados. E mesmo numa situação igual ficou esse dente que tá ali, ó, no nível gengival, você não precisa dele, né? Ainda mais porque esse pino ele ainda pode comprometer mais o dente no caso de quando aconteceu uma falha. Você pode ter uma fratura mais apical, mais difícil de ser possível um reparo. Saber dominar o protocolo de adesivos de última geração e entender melhor essa geometria dos preparos, mas e também, né, não é nem principalmente, é principalmente isso, mas utilizar também como um acessório, né, reforçando ainda mais, utilizando tanto as resinas com reforço de fibra como o Everex ou as fibras estruturais como o Rebond, isso é o que vai fazer diferença. O principal é o preparo e a adesão, e as resinas e as fibras elas são auxiliares. Esse conjunto faz toda essa diferença para você. Isso não vai devolver toda a resistência que o dente perdeu, mas vai devolver consideravelmente, tornando ele muito mais resistente e com uma possibilidade de falhas muito mais de possibilidade de reparo, né? E tudo isso sem você precisar desgastar ainda mais o dente, o pouco que sobrou de dente. No caso, a gente vai ainda proteger o que restou de um desgaste excessivo. Por isso, já começa dando o like, hypa o vídeo, né? É fácil hypa o vídeo, ajuda demais. Compartilha esse vídeo com todo mundo, tá? Até com aquela vizinha chata do 502, tá? E claro, não se esquece, se inscreve no canal. Mas assim que o pino ele fraturou, o meu primeiro passo é terminar de remover ele, tá? Mas eu não preciso remover tudo. Eu não preciso remover toda a restauração que tinha ali, eu não preciso remover totalmente ele. Mas eu preciso remover o suficiente para ter uma estrutura adequada para eu fazer a minha adesão. A minha adesão que eu vou utilizar para construir esse meu núcleo de preenchimento sem pino agora e dar a forma que eu enxergo mais apropriada para esse meu preparo, para esse meu caso. Então, eu vou desgastando esse pino e resina de cimento que tem ali dentro do conduto até que eu tenha cerca de 3 a 4 milímetros de conduto desobturado. Se o dente ele tivesse uma grande câmara pulpar, eu não precisaria desobturar o conduto, eu utilizaria só a câmara pulpar, ela seria suficiente. Como não tem, então eu tenho que usar o conduto. E agora eu vou construir o meu preparo. E esse preparo, no caso de um pré-inferior, eu podia escolher entre fazer uma endocrown ou fazer um preparo tipo munhão. E nessa situação eu escolhi fazer um preparo tipo munhão. Então, para fazer esse munhão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma boa adesão, né? Então, no caso, eu utilizei até o OptiBond FL para fazer essa adesão. Eu utilizei resinas de reforço. Eu poderia utilizar o Rebond, mas não, eu preferi, pelo tamanho do conduto e tudo mais, utilizar só o Everex, mas eu também poderia utilizar os dois juntos. Porque assim, pelo tamanho do conduto, se eu fosse utilizar o Rebond, eu tô sem o Rebond menorzinho, esse meu Rebond ele ia ficar todo agruminhado ali comprimido dentro do canal. E daí se eu fizesse isso, na verdade, ele diminui a qualidade dele. Então eu não uso o Rebond numa situação de condutos pequenos. Eu uso quando eu tenho um conduto ou um espaço compatível com o tamanho do Rebond, tá? Então nesse caso eu escolhi o Everex. Com o Everex eu vou construir toda aquele miolo do meu munhão e por cima do Everex eu vou recobrir tudo com resina, dando a forma do meu preparo. E depois, é claro, eu acabo esse meu preparo utilizando brocas, dando o formato final do preparo que eu preciso. Durante esse preparo, né, é normal você acabar
Aqui, eles puxam tudo minhas camisetas aqui. Durante esse repreparo, né, o preparo ali, o final, é normal você acabar expondo dentina do término. É comum, tá? Mas lembra, a dentina não pode ficar exposta. Então, se você tiver a dentina do término exposta, você vai ter que fazer de novo a adesão nesse término e refazer o IDS nesse término. Se você estiver utilizando o Optimum de FL, você pode até deixar só o adesivo. O Optimum de FL aguenta ficar só o adesivo no IDS. Agora, se você quiser também, como eu prefiro, também botar um pouquinho de camada, uma fina camada de resina flow, para eu poder reforçar ainda mais esse selamento essa camada híbrida, né? Esse selamento dessa dentina, e também ajudar no formato final do meu preparo. Então, dessa forma, eu reforço ali, eu garanto esse selamento completo do meu dente, eu finalizo o meu preparo sem depois precisar usar brocas nem nada, porque o preparo já está feito, eu só coloquei esse pouquinho de resina para poder selar, e daí eu vou fazer a remoção da capacidade de adesão desse preparo antes com glicerina e também com pedra pómez e água, pedra pómez clorexidina ou com sepsis scrub, fazendo uma profilaxia ali, para remover toda a capacidade de adesão. Porque se eu não remover a capacidade de adesão, quando eu for fazer o meu provisório, reembasar o provisório, o acrílico, mesmo se estiver na fase plástica, vai acabar grudando nele. Então eu tenho que remover essa capacidade de adesão antes e depois eu posso fazer meu provisório tranquilamente. Agora, se você é clínico geral ou especialista e você quer se desprender dessa odontologia de raiz de poste e entrar na era da odontologia biomimética e adesiva, eu tenho um caminho bem mastigadinho para você, tá? Que é o curso No Post. Lá, eu não fico só na teoria, porque você tem 29 casos clínicos reais, em vídeos e fotos detalhados de como eu resolvi cada bucha que chegou no meu consultório. São 29 casos diferentes, para você nunca mais ficar voando na hora de decidir, eu uso pino ou faço adesão. Não, você vai ver, eu faço adesão e você vai ver como você faz adesão. E nesse curso você não vai estar só ali vendo como você faz preparos de dentes com endo da forma correta não, tá? Além disso, você também vai aprender a como lidar com dentes que já tem preparo e algum santo enfiou um pino. Assim como você viu nesses casos, você vai saber como você lida com isso. Se remove o pino, se não remove, quando não remove, o que faz. E como eu prometi, eu vou fazer para você a melhor condição que eu já fiz para o curso No Post. Então assim, presta atenção. O valor normal do No Post é R$ 587. Mas para você que tá aqui, que acompanhou essa série de 4 vídeos e quer continuar evoluindo e não parar de fazer esses preparos tipo cone de trânsito, tá? Eu vou te dar 65% de desconto, tá? Você vai levar o curso completo com os 29 casos, com toda a técnica por apenas R$ 205,45, ou você pode parcelar. Para você se inscrever, o link tá embaixo aqui na descrição, também tá fixado no primeiro comentário, tem o card aqui em cima e você ainda tem o QR Code aqui. E para você aproveitar ele, é só colocar o cupom CONE, tá? Para você ter esse desconto, coloca o cupom CONE. Tudo em letra maiúscula, tem que ser em letra maiúscula para esse desconto funcionar, beleza? Mas lembra também que essa condição é por tempo limitado. Esse é o meu presente para você que realmente quer reabilitar dentes endodonticamente tratados com excelência. Então clica aí para poder garantir a sua vaga e já começar a aproveitar todo o curso desde agora. Eu te vejo lá na plataforma. Até a próxima semana. Um beijo e tchau.